Olá, amados, graça e paz. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Impossível agradar a Deus sem fé. Chegamos a Deus crendo, Deus nos atrai até o Filho amado, enviando o seu Espírito que nos capacita os dons irrevogáveis, segundo o amor que Ele nos amou primeiro, e nós operamos segundo o amor, a forma correta de operar os dons irrevogáveis, segundo a justiça, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, perseverando dia após dia, porque aquilo que outrora fazíamos que desagradava a Deus, já não nós não perseveramos. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sois tentados pelos maus desejos, cabe a cada um resistir e perseverar segundo o Espírito que nos direciona. Ele nos capacita como ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, usando o escudo da fé, com o qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, revestindo o capacete da salvação, os lombos com a verdade, cingir a cintura, a espada, ó herói, e assim perseverai, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, perseverando segundo a armadura do cristão, perseverando segundo a verdade, da qual o inimigo não nos arranca quando se há o entendimento, porque aqueles que não compreendem, logo vêm as seduções novamente e acaba sendo arrancado a verdade que havia. É necessário estar como uma terra boa, onde a semente prospere, germine, aonde produza os bons frutos, porque ele disse: aquele que permitir a poda, a limpeza, mais frutos ainda produzireis, alguns 100, outros 60, outros 30. Perseverai segundo ele nos ensina. Ele é a videira verdadeira. Se um ramo não estiver na videira, não produz frutos, ele seca, ele não produz, e Jesus nos ensina: ele é a videira e nós somos o ramo, aonde estamos sempre recebendo da sua seiva, e pode vir a seca, pode vir o que for, que nós perseveramos, como árvores plantadas junto ao ribeiro. Aleluias, ou glórias a Deus. Por isso perseverai em mais um dia, segundo ele tudo opera e executa, permitir que ele nos direcione, porque aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que acata são aqueles que perseveram no caminho, marchando adiante sem olhar para trás. Deus nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando o nosso coração, a nossa mente em Cristo, e assim nós perseveramos, porque Ele nos sustenta. Se tivermos de gloriar em algo, gloriais antes em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta. Perseverai segundo Ele nos direciona, Ele nos ensina como fugir de toda vanglória. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas fazeis não por serem vistos por homens, mas fazei para que o Pai está no alto, Ele tudo contempla e os galardoa. E depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugires de toda vanglória, porque é importância nenhuma que o planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Por isso, em mais um dia, perseverai na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, segundo a intimidade para com o noivo que nos leva até o marido espiritual. O marido espiritual do qual os patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, creram, isso lhe foi imputado como justiça, alcançaram a pátria excelente, a Jerusalém celestial, a nossa mãe que é do alto, que é livre. Não estais segundo o coração dividido com aqueles que traem o noivo, segundo a meretriz, segundo aquela que é terrena.
fugis de toda idolatria. Está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma. Não fará para ti imagem de escultura, semelhantemente a este. Perseverai amando o próximo como a ti mesmo. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis somente por aqueles que vos fazem bem. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Usai da benevolência. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Perseverai sempre segundo a benevolência. Não se deis vencidos pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. E assim perseverai em mais um dia que Ele prepara, mais um dia que Ele nos concede vitória, mais um dia que Ele é, segundo a sua justiça, equidade e imparcialidade, Ele exerce o direito e traz tudo aquilo que daqueles que perseveram. Ele é aquele que traz tudo aquilo que é nosso, porque o inimigo está caindo por terra. Ele é aquele que está trazendo para nós todo despojo de guerra, tudo aquilo que é nosso por direito, tudo aquilo que foi os anos consumidos pelo gafanhoto. Ele é aquele que nos restitui, assim como ele restituiu na vida de Jó. Ele é aquele que está restituindo em nossas vidas. Aleluias, oh glórias a Deus. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.